greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, abra comigo a Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. O tema dessa mensagem é: a sarça ainda arde. Amém? A palavra do Senhor diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me verei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos porque tua palavra, ela é soberana, tua palavra é abençoadora, a tua palavra é rica, é alimento para o teu povo. Por isso, Deus, derrama graciosamente, ó Deus, algo que possa nos saciar, que possa nos alimentar, que possa encher o nosso espírito com a tua presença, com o poder da tua palavra, que possamos crer somente em tua palavra, que possamos ter como fonte de fé, de esperança, ó Deus, aquilo que a tua palavra diz a nosso respeito, que possamos entender que somente a tua palavra é que pode dizer a nosso respeito, somente a tua palavra é que tem promessas para o teu povo. Por isso, derrama sobre esse lugar, ó Deus, a graça do Senhor, para que todos nós sejamos ricamente abençoados nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Bom, olha, eu quero começar dizendo aqui a vocês algo extremamente importante a respeito desse tema, que a sarça ainda arde. Vivemos em um tempo em que a igreja tem sido envolvida por um grande esfriamento espiritual. As pessoas já não buscam mais o Senhor para adorá-lo,
para descrever a graça, o amor que sentimos por Ele. As pessoas talvez já não veem mais para o Senhor em prol daquilo que é promessa como promessa futura. Todavia, o que entendemos de Deus, o que temos como promessa de Deus, é as coisas nesta vida, é as conquistas nesta vida, são as realizações pessoais. E por isso, e por buscarmos somente as coisas desse mundo, o povo tem se esfriado, a igreja tem se esfriado, as pessoas já não servem a Deus mais como antigamente. O desejo não está tão somente na presença do Senhor, no deleite de viver momentos maravilhosos na presença do Senhor. Todavia, são momentos passageiros, momentos que possamos presenciar em nossas vidas, mas que todavia, assim como eles vêm, eles também vão embora. Mas aquilo que conquistamos na presença do Senhor, as experiências que temos diante de Deus, elas são eternas. As experiências que nós temos com o Senhor, elas nunca mais são desfeitas. É isso que constrói, é isso que edifica homens e mulheres de Deus. São experiências que temos com o Senhor, e não aquilo que conquistamos nesta vida. Somos homens e mulheres de Deus, não pela prosperidade que temos, mas pelo fogo de Deus que arde no nosso coração. Somos homens e mulheres de Deus por causa da paixão que arde em nossas vidas pelo Senhor. E isso tem sido esquecido, tem se perdido dentro da igreja. Poucas são as pessoas que ainda ardem pela presença do Senhor. Poucas são as pessoas que ainda queima dentro dela a paixão pela glória, a paixão pela presença, a necessidade de reservar tempos, momentos em tua vida para buscar o Senhor simplesmente pelo que Ele é, para adorar a Deus pelos seus atributos, adorar a Deus pela tua graça, pelo teu amor, a obra da salvação realizada em nossas vidas. Sabe, queridos, é tão interessante que quando nós temos esse texto diante de nós a respeito de uma experiência fantástica que Moisés teve com o Senhor, nós podemos entender algo, que Deus, Ele só nos mostra algo, que a sarça ainda continua ardendo. Os homens mudam com Deus, mas Deus permanece o mesmo. Os homens se esfriam diante de Deus, todavia, Deus continua queimando pelas nossas vidas. Deus continua chamando o povo. Deus continua atraindo as pessoas. Deus continua chamando a atenção daqueles que querem servi-lo, daqueles que querem buscá-lo. É claro que sempre existe a exceção, como também assim como nós estamos envolvidos num grande esfriamento, também temos pessoas que têm vivido experiências fantásticas, impressionantes, marcantes com a presença do Senhor. Porque eu só posso falar de presença do Senhor quando eu tenho buscado a presença do Senhor. Vocês talvez nunca vão entender o que seja a presença do Senhor se vocês não buscarem pela presença do Senhor. Vocês nunca vão entender o que é uma sarça queimar. Vocês nunca vão compreender o significado da sarça arder em fogo e não ser consumida, se vocês não buscarem o Senhor, se vocês não desejarem estar na presença do Senhor. Preste atenção que a palavra diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian.
e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Moisés, ele estava cuidando das ovelhas, todavia, o lugar em que ele se encontrava era no monte de Deus. O lugar que Moisés desejou estar era no monte de Deus. O lugar que nós como igreja precisamos estar é senão no centro da vontade de Deus. Todavia a igreja está em vários lugares, mas ela não está mais no centro da presença de Deus. Nós estamos com o nosso coração em tantos lugares, a nossa mente, os nossos olhos estão voltados a tantas outras necessidades. Nós estamos em tantos lugares, mas não estamos mais no monte de Deus. Não estamos mais no lugar em que Deus faz a sarça arder. Por que Deus não faz? Não, Deus continua fazendo. Todavia nós é que estamos no lugar errado. Deus continua realizando milagres, todavia nós não estamos no monte de Deus, por isso os milagres não acontecem em nossas vidas. Deus continua falando com o povo, Deus continua chamando as pessoas, como Ele chamou Moisés. Ele disse: Moisés, Moisés, todavia, se não ouvimos a voz do Senhor, é porque não estamos no monte de Deus. Se não ouvimos a voz do Senhor, é porque estamos no lugar errado. Ou então, não sabemos discernir a voz de Deus. Não conhecemos a voz de Deus. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam já a escurecer a ponto de não poder ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel, e ele disse: aqui estou. Então correu até Eli e disse: aqui estou, por que me chamastes? Mas ele respondeu: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, e ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, por que me chamastes? Mas ele respondeu: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, pela terceira vez, tornou a chamar Samuel, e ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, por que me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e quando ouvires alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, porque teu servo ouve. Sabe, queridos, o que nós temos aqui é duas situações importantes como justificativa, porque talvez nós não ouvimos mais o Senhor, porque nós não estamos no monte de Deus, ou porque não conhecemos mais a voz do Senhor. Porque nós temos ouvido tantas coisas, nós estamos atentos a tantas coisas, mas
temos desapercebido, já não damos a atenção devida, já não compreendemos mais quando Deus nos chama, quando seja a voz do Senhor. E este texto talvez seja exatamente uma definição do que não é compreender a voz do Senhor. Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor, ele não sabia ser o Senhor quem estava chamando. Todavia, quando Deus chamava Samuel, Samuel entendia ser Eli. Samuel entendia que fosse o Eli e não o próprio Deus. E por 3 vezes Deus chamou Samuel, e quando Samuel ouvia a voz, ele entendia que fosse Eli, mas todavia era Deus chamando Samuel. E Eli, sendo sacerdote, entendendo que aquela voz não era outra senão de Deus, o Eli então ensinou a Samuel dizendo: olha, quando ouvires novamente chamar pelo teu nome, diga, fala, porque o teu servo ouve. E pela 4ª vez, quando Samuel ouviu alguém chamando o teu nome, ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus falou com Samuel. Deus falou com Samuel. A sarça ardeu diante de Samuel. O problema, queridos, é que nós estamos tão distantes de Deus e já não percebemos mais a sarça ardendo diante de nós. Estamos na igreja, buscamos o Senhor, talvez dizemos que buscamos, e todavia a sarça está queimando do nosso lado. Deus está nos chamando e nós não sabemos discernir a voz do Senhor mais. Nosso coração está travado, nossos ouvidos estão tampados. Por quê? Porque fomos infiltrados. Tem sido lançado uma sequência de informações desse mundo sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, que nós não temos mais ouvidos para o Senhor, já não discernimos mais a voz do Senhor, já não entendemos mais ser o Senhor nos chamando. E a verdade é que não há ninguém como o próprio Deus que queira se relacionar tanto com o homem. Todavia o homem está distante de Deus. Volto a dizer um versículo que Deus tem tanto falado ao meu coração: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras. Se nós perdemos o relacionamento com Deus, precisamos resgatá-lo. Precisamos ir em busca da sarça, para que ela arda diante de nós, para que ouçamos a voz do Senhor, para que compreendamos Deus falando conosco. Deus tem falado com você, meu irmão. A palavra do Senhor tem sido ministrada no teu coração. Deus tem chamado a tua atenção. A sarça está queimando do seu lado. As pessoas passam por esta vida, Deus está ali tentando chamar a atenção dessas pessoas. A sarça está queimando do lado deles. Deus está chamando pelo nome deles. Todavia muitos passam por esta vida e não tiveram a oportunidade de abrir o seu coração, de compreender o Senhor, de se deslumbrar diante da sarça queimando, diante desse momento marcante, dessa importância que é a presença de Deus ao nosso lado. A verdade é que enquanto o nosso coração estiver cheio de outras coisas, nunca poderá ser cheio de Deus. Enquanto nós não decidirmos
por abrir mão daquilo que tem preenchido um lugar nas nossas vidas que é só do Senhor, Deus não poderá preencher aquele lugar que já está preenchido por outras coisas, por outras necessidades, por outros anseios que a tua alma tem buscado. Abra comigo, querido, no Salmo capítulo 25. Salmos capítulo 25, versículo 14. A palavra diz o seguinte: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ninguém pode ver a sarça ardendo, senão este não temer o Senhor. Ninguém pode entender ser a voz do Senhor nos chamando, se nós não tememos o Senhor. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus, quando encontra Moisés no monte de Deus, Deus faz a sarça arder em fogos. Todavia aquela sarça não se consumia. Moisés fica deslumbrado com aquele fato, com aquela ação inusitada. E ele sai em busca daquela sarça, e aí ele diz: eu vou me voltar àquela sarça para ver o que está acontecendo. E quando ele procura olhar para a sarça que se queimava em fogo, Deus disse: olha, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Você não está diante de outro senão do Deus Todo-Poderoso. Isso não é um caso esporádico que está acontecendo. Isso é a presença de Deus. Sabe, Moisés, ele fica temeroso porque aquilo poderia matá-lo. Ele poderia ser destruído por causa da presença do Senhor. Todavia, o que Deus queria era falar com Moisés. O que Deus queria era revelar segredos para Moisés. O que Deus queria era mostrar os planos que Ele tinha para Moisés. Muitas das vezes nós tomamos atitude errada, somos precipitados, agimos de forma inconveniente, trocamos os pés pelas mãos, por não ouvirmos a Deus. Talvez todos nós, antes de fazer alguma coisa, nós pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos a Deus que nos leve no lugar certo, pedimos a Deus que nos acompanhe, pedimos a Deus que coloque as pessoas certas nos nossos caminhos. Todavia Deus tem feito isso, porém nós, por não estarmos no monte de Deus, por não estarmos no centro da presença do Senhor, por não vivermos em uma profunda comunhão com o Senhor, não podemos então compreender a voz do Senhor, nós não podemos ver a sarça queimando. E aí é o motivo pelo qual nossas atitudes, em muitos casos, são atitudes que não deveriam ser aquelas. Fomos precipitados, tomamos atitudes erradas, decisões erradas. Por quê? Porque Deus falou o que tinha que ser feito. Todavia, nosso coração estava cheio de outras coisas. Nossos ouvidos estavam atentos a outras palavras, outros desejos. E por isso, não conseguimos compreender a voz do Senhor. E por isso, não podemos dar atenção ao Senhor.
Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Esta é a grande verdade que nós precisamos entender. Que Deus, Ele tem segredos para ser revelado na tua vida. Deus, Ele tem histórias para dizer a você. Ele tem situações para ser reveladas ao teu coração. Mas não fará isso enquanto nós não estivermos com o coração temente a Ele. Ele não fará isso enquanto não vivemos de forma exclusiva a Ele. Enquanto não buscarmos a Ele de forma exclusiva, para que Ele então fale ao nosso coração aquilo que Ele tem para dizer. A palavra diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes a gente busca respostas com as pessoas, em livros, em televisão. A gente busca resposta talvez com psicólogos, psiquiatras, com autoajuda. A gente busca entender o motivo pelo qual a nossa vida está caminhando de um jeito, mas buscamos informações em lugares que não podem nos dar as informações certas. Somente Deus pode dizer aquilo que precisamos ouvir, aquilo que seja de fato a resposta dele para o nosso coração. Somente Deus é que pode dizer a nosso respeito. Por mais que as pessoas conheçam a mente das pessoas, por mais que os psicólogos entendam a necessidade que o outro esteja vivendo, mas nenhum homem nessa terra necessite mais da presença de Deus do que você mesmo. O que precisamos, querido, é do Senhor. O que temos falta é do Senhor. Tudo nas nossas vidas pode ser diferente quando começarmos a ouvir a voz do Senhor novamente. Tudo nas nossas vidas pode ser diferente quando nós nos voltarmos para o Senhor. Quando desejarmos pela presença do Senhor. Quando a sarça queimar do nosso lado e nós entendemos que é Deus que está fazendo esse milagre. Sabe, nós temos vivido e o tempo está passando. E Deus, Ele tem falado com aqueles que querem, com aqueles que temem, com aqueles que não querem, aqueles que não temem, aqueles que não desejam, aqueles que estão tão distantes, estão ficando para trás. Deus está falando, querido. Deus fala comigo e Deus fala com você, se você quiser ouvi-lo. Deus fala. Deus fala. Deus fala, a sarça ainda arde. Um milagre ainda Deus tem para fazer na tua vida. Nós só precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Nós só precisamos ter o compromisso de nos voltarmos para o Senhor. Sabe, volta comigo em Êxodo, capítulo 3. A palavra diz, versículo 4: e vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. A voz do Senhor, ela tem ecoado pelos 4 cantos dessa terra. Tanto é verdade que a palavra diz em João 4:23, que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus tem chamado pessoas para viver um relacionamento íntimo com Ele, para viver uma vida íntima com Ele, para que Ele revele no nosso coração aquilo que Ele tem para nossas vidas.
Deus, Ele está à procura de pessoas que o adoram, de pessoas que o servem. Elias disse ao Senhor: olha, Senhor, não sobrou ninguém que o adore. O Senhor disse: ainda tem 300, Elias, que não se dobraram a Baal. Ainda tem 300 que não se renderam a Baal. Isso quer dizer que mesmo que a igreja esteja passando por um grande momento de esfriamento, existem pessoas apaixonadas por Jesus. Existem pessoas que estão dando a tua vida em prol do Evangelho, em prol do Reino. Existem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor. Existem pessoas que estão atentas ao momento em que a sarça há de arder. Existem pessoas desejosas pelo Senhor. Existem pessoas que estão renunciando tempo, estão renunciando prazeres, vontades, para se consagrar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para viver pelo Senhor. E que estas pessoas, Deus encontre em mim e em você um coração quebrantado, um coração disposto, um coração voltado a Ele. Davi, ele foi a referência de um verdadeiro adorador. Ele desejava a presença do Senhor. Ele amava estar no monte de Deus. Abra comigo em Salmo capítulo 34, versículo 1. Salmo capítulo 34, versículo 1. A palavra do Senhor diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Davi era uma referência de um adorador. Ele amava estar na presença do Senhor. Ele sabia que se tinha um lugar que ele podia encontrar paz, era no centro da presença do Senhor. Era na presença do Senhor, era no monte de Deus. Ele sabia que o remédio para a alma era louvar o Senhor. Abra comigo em Salmo 43, versículo 3. O remédio para a alma dele era senão a presença do Senhor. Envia tua luz e tua verdade para que me guie. Salmo 43, versículo 3. Envia tua luz e tua verdade para que me guie e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é Deus meu. Davi sabia, querido, que o remédio para a tua alma, o remédio que pudesse resolver o problema dele, a depressão, a angústia, o pânico, os medos, os pavores que ele enfrentava, era quando ele estava louvando o Senhor. Era quando ele estava adorando o Senhor. Era quando ele estava rendido diante do Senhor. As pessoas vivem em uma grande angústia, em uma grande depressão, e acham que aquilo é simplesmente um problema de saúde. Mas eu tenho por dizer que doença da alma
O remédio é a presença do Espírito de Deus. Não há outro remédio para a alma, senão a graça de Deus, a presença de Deus. Ninguém pode cuidar da tua alma, do teu bom humor, do teu estado, senão o próprio Deus. E quando você entende que estar no monte de Deus é lugar de adoração, então os problemas que você enfrenta na tua alma, eles não suportam quando vocês adoram ao Deus Todo-Poderoso. Não há enfermidade da alma, não há angústia, não há medo, não há pânico, não há insegurança, preocupação, ansiedade, quando nós abrimos os nossos lábios para adorar o Senhor. Não há, querido. A grande verdade é que a gente está muito preocupado em ouvir os problemas que estão à nossa volta, as informações que estão à nossa volta. E se nós então compreendermos que Deus ele se encontra em um lugar reservado, esperando para ter um relacionamento conosco, então viveremos uma vida de qualidade. Então viveremos um outro nível de vida. Então teremos uma vida transformada, porque o homem não pode ser transformado senão na presença do Senhor. Não há remédio, querido, para a tua alma, para o teu espírito, senão a glória de Deus. Senão a intimidade com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. E aí Davi vem e diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Porque ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo a responde, porque ele diz: espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é Deus meu. Davi era um homem sujeito aos mesmos prazeres, às mesmas tentações do que todos nós. E quando ele enfrentava crises como estas, ele entendia que o lugar que ele encontraria paz, o lugar que ele encontraria refrigério, o lugar que ele seria transformado, era no centro da vontade de Deus. Era no centro da vontade de Deus. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo 26. A palavra do Senhor diz: então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Deus, ele responde nossas orações. Todavia, nós precisamos estar no monte de Deus para que as orações sejam respondidas. Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, Elias, ele fez uma prova com os profetas de Baal, que o Deus verdadeiro se revelasse diante do povo por meio de fogo. O Deus verdadeiro respondesse por meio de fogo.
Os profetas de Baal clamaram pelo Deus deles e nenhuma resposta eles tiveram. Quando então Elias levanta as suas mãos para os céus e glorifica o Deus de Israel, este mesmo Deus manda fogo para que fosse como resposta de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Aqui, da mesma forma, Davi edificou ali um altar ao Senhor e invocou o Senhor. E quando Davi invoca o Senhor, o que acontece? Ele responde com fogo dos céus. Não há, querido, não há nenhum momento em que nós estejamos vivendo em consagração ao Senhor que Deus não mande fogo como resposta nas nossas vidas. Que a sarça não queime, que Deus não fale, que Deus não age ao nosso favor. Se tem problema e os problemas não são resolvidos, é porque você não tem ouvido a voz do Senhor. É porque você não está no monte de Deus. É porque as suas orações não têm chegado ao Senhor. Porque se as nossas orações têm sido feitas no monte de Deus, Deus responde com fogo. Deus nos dá um sinal, a glória do Senhor desce sobre as nossas vidas, o milagre acontece diante de nós, a sarça queima no nosso lado, Deus se manifesta. Essa é a questão, de muitas vezes a gente não entender por que as coisas não mudam, ou por que as coisas estão tão difíceis. Nós precisamos estar no monte de Deus. Nós precisamos ouvir a direção que Deus está nos dando. Quantas vezes Deus já falou para você o que você tem que fazer? E você ainda não entendeu o que tem que ser feito? Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que você tem que fazer. Deus é que vai te falar. Eu não sei o que você tem que fazer, eu sei de uma coisa, que você precisa ouvir Deus, porque Deus é quem vai falar com você. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Muitos estão atrás de profetas, muitos vão nas igrejas em busca de uma palavra profética. Olha, eis que te digo, Deus está mandando dizer aquilo, Deus não está mandando dizer coisa nenhuma. O lugar em que Deus vai falar com você é o lugar onde você se encontra no monte de Deus. Você não vai em busca de uma palavra que o homem tem para te dizer. Você vai em busca daquilo que Deus tem para falar com você. E a palavra diz que se os homens não falarem, as pedras clamarão, querido. Deus vai falar com você de alguma forma ou de outra. Se a pedra não clamar, a sarça arde do teu lado. E Deus se manifesta e fala o que tem que ser dito. A verdade é que Deus já tem falado conosco há muito tempo. Deus já está nos mostrando o que tem que ser feito. Todavia o nosso coração está endurecido. Porque às vezes o que Deus nos fala não é o que queremos ouvir. É verdade ou não é? O que Deus nos cobra, talvez o que Deus está nos pedindo. É interessante que quando nós lemos aqui, versículo 26 de 1 Crônica, então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Para que o fogo desça, para que a resposta venha, é necessário um sacrifício. Precisamos sacrificar. Todavia, no passado, no Velho Testamento, faziam sacrifícios de animais.
sacrificavam animais. Hoje precisamos sacrificar as nossas vontades, precisamos sacrificar a nossa carne, precisamos sacrificar o nosso eu, precisamos sacrificar a nós mesmos, para que Deus se manifeste diante de nós. Porque enquanto a tua vontade pulsa, enquanto os seus desejos têm te chamado mais atenção do que o próprio Deus, a sarça vai arder, mas você não vai vê-la. Deus vai falar e você não vai ouvi-lo. Para nós encerrarmos, querido, abra comigo em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 24. A palavra diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de o Senhor é paz. Até o dia de hoje o altar está em Ofra dos Abierzitas. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Então tomou o segundo boi e ofereceu em holocausto com a lenha do bosque que tiveras cortado. Preste atenção, querido. Esse era talvez um exemplo de adoração que Deus exigia de Gideão. Era necessário derrubar o altar de Baal e erguer um altar ao Senhor, Deus de Israel. Era necessário que fosse feito um sacrifício para que Deus fosse adorado naquele lugar. Você não pode chamar a atenção de Deus se você não fizer um sacrifício a Ele. Se você não renunciar por Ele. Se você não morrer por Ele. Se você não entregar por Ele. Se você não doar por Ele. A sarça arde diante daqueles que têm se entregado a Ele. Amém, queridos? O fato é que a sarça ainda arde. O fato é que a sarça ainda arde. Porém, precisamos nos retirar para o monte de Deus. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Às vezes a gente acha que o falar de Deus é por meio de uma pregação, por meio da palavra de um pastor. Mas Deus fala com você individualmente. Deus fala no teu espírito, Deus fala na tua alma. Deus fala, querido. Deus fala com você e Ele quer falar com você. E Ele quer que você ouça Ele dizer o que Ele tem para dizer a você. Sabe? Ele tem de fato muitas coisas escondidas a ser reveladas ao teu coração. Existem sonhos, projetos de Deus elaborados na tua vida. Agora não sou eu que vou dizer. É Deus que vai dizer.
Deus, o que o Senhor tem para mim? Você precisa ir para o monte de Deus para ouvir o que Ele tem para você. Deus, qual o caminho que eu vou seguir? Deus, qual decisão que eu vou tomar? É só no monte de Deus que Ele vai responder isso, querido. Só no monte de Deus. É só diante dEle, é só com o coração quebrantado. É só com temor que você vai ouvir o que Deus tem para você. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. A palavra diz em Salmo, capítulo 43, versículo 4 e 5. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpas te louvarei, ó Deus meu. O que Davi está dizendo é que não tinha outro lugar para ele ir senão no altar de Deus, no monte de Deus. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é o Deus da minha alegria. Talvez Davi estivesse passando por grandes conflitos internos, grandes momentos de aflição, de angústia, mas ele sabia onde encontrar paz, ele sabia onde encontrar descanso, ele sabia onde a tua alma pudesse ser transformada, aquela angústia, aquele medo, aquele pânico, aquela insegurança, aquela agonia, essa ansiedade. Ele sabia onde resolver todo esse problema. Ele sabia, ele tinha um endereço certo. E ele diz, olha, eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpas te louvarei. Ele não ia para o monte de Deus para questionar os seus problemas. Ele não ia ao monte de Deus para revelar as suas lutas, revelar as suas aflições. Olha, Deus, a perseguição que eu estou enfrentando. Olha, Deus, o problema que eu estou tendo. Olha as dificuldades que me advêm. Mas ele ia ao monte de Deus para que com harpas louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, dizer que Deus é bom, dizer que Deus é justo, dizer que Deus é poderoso, dizer que Deus é grande, dizer que não há outro Deus como o Deus de Israel. Era isso que ele iria fazer ali no monte de Deus. Sabe por que às vezes você não tem resposta das suas orações? É porque quando você vai no monte de Deus, porque quando você dobra os seus joelhos, você só tem queixas para fazer. Você já experimentou ir para o monte de Deus para adorá-lo? Mesmo diante da luta? Você já experimentou ir para o monte de Deus para dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo quando você está enfrentando injustiça? Você já foi adorar o Deus pela fidelidade de Deus quando você está tendo falta de alguma coisa? Você já foi dizer a bondade de Deus quando nada de bom está acontecendo na tua vida? É isso que nós precisamos entender. Que a resposta de Deus nas nossas vidas vem mediante a forma como vemos Deus. Vem como entendemos ser Deus. E você não vai ter problema resolvido, angustiando a sua alma cada vez mais. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu te adoro. Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor é aquele que preparas uma mesa diante dos meus inimigos.
Senhor, eu te adoro. É isso que a igreja precisa aprender. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos. Porque não há outro lugar para estarmos senão no monte de Deus, senão no lugar santo, senão no lugar em que iremos encontrá-lo. Um lugar que o Senhor com certeza estará. Talvez temos procurado o Senhor em tantos lugares. Talvez temos procurado paz para nossa alma. Talvez estamos tentando resolver nossos problemas, ou melhor dizendo, esquecer dos nossos problemas, em lugares que não vão fazer nada por nós, pelo contrário, aumentar a nossa angústia, aumentar a nossa depressão, aumentar a nossa ansiedade. Senhor, todavia, precisamos aprender que no monte do Senhor, ali há paz. No monte do Senhor, há pastos verdejantes. No monte do Senhor, o Senhor refrigera a nossa alma. No monte do Senhor, o Senhor guia-nos por veredas retas. No monte do Senhor, o Senhor nos leva a descansar nas águas tranquilas. No monte do Senhor, a paz em meio à tempestade. No monte do Senhor, passamos por grandes provações, mas olhando para o Senhor, confiando no Senhor, crendo no Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por esse monte, por esse lugar preparado para o Senhor encontrar com teu povo. E lá, Senhor, nesse lugar, é que nós estaremos para buscar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.